Você descobriu e o mundo desmoronou. Não é exagero. É literalmente isso que acontece. O chão some. A versão do casamento que você acreditava ter, que você construiu na sua cabeça, que se tornou parte de quem você é, desaparece. E no lugar dela fica algo que você não sabe nomear, que é dor demais para ter um único nome, que é traição e humilhação, e luto e raiva e amor ainda presente de uma forma que parece impossível, mas que está lá. E no meio de tudo isso, vem a pergunta que ninguém pode responder por você. Fico ou vou? Eu não vou responder essa pergunta, porque ela não tem resposta universal, porque depende de coisas que só você pode avaliar. Mas eu vou falar sobre o que está por baixo dessa pergunta, sobre o que realmente acontece quando se decide ficar, sobre o que é necessário para que a reconstrução seja real. Não uma supressão, não uma ilusão de que voltou ao que era, mas algo novo, diferente, mais honesto. A maioria das pessoas pensa na traição como um evento, como algo que aconteceu num momento específico, num lugar específico, com uma pessoa específica. Mas a traição, especialmente quando é descoberta depois de um tempo, não é só um evento, é uma revelação. E o que ela revela é frequentemente mais devastador do que o ato em si. Ela revela que a realidade que você habitava não era a realidade, que as coisas que você acreditava sobre ele, sobre o casamento, sobre a vida que estavam construindo, tinham uma dimensão que você não via, que foram ditas mentiras, que foi construída uma narrativa paralela que você não sabia que existia. E isso, a revelação de que a realidade era diferente do que você pensava, destrói mais do que a infidelidade em si, porque destrói a confiança na sua própria percepção, destrói a certeza de que você conhecia o que pensava conhecer, destrói a fundação sobre a qual tudo que você construiu estava apoiado. Esther Perel, que passou décadas trabalhando com casais que passaram por traição, faz uma distinção que é fundamental. Ela fala sobre dois tipos de dor que coexistem depois de uma traição. A dor do evento em si, o que ele fez, com quem, por quanto tempo. Essa dor é aguda, concreta, localizável. E a dor da narrativa perdida. Não é só que ele foi infiel, é que a história que você contava sobre o casamento, que você era feliz, que tinha algo especial, que estava construindo algo real. Essa história precisa ser reescrita. E reescrever uma narrativa que você habitava como verdade é um processo de luto que pode ser mais longo e mais profundo do que qualquer outro. Existe uma pressão enorme, interna e externa, para que depois de uma traição, você perdoe e siga em frente, como se o perdão fosse uma chave que abre a porta de volta para o que havia antes. Mas não funciona assim, e entender por que não funciona é essencial para não cair nessa armadilha. Perdoar, no sentido de decidir que não vai deixar o que aconteceu definir o seu futuro, é possível e é necessário para você, não para ele, para você, para não ficar presa indefinidamente na dor. Mas perdoar não é o mesmo que reconstruir a confiança. São processos separados, e a reconstrução da confiança não acontece com o perdão, acontece com o tempo e com evidência consistente de mudança real. E perdoar sem entender é perigoso, porque quando você perdoa sem entender, o que abriu espaço para traição dentro do casamento. Você está voltando para o mesmo sistema que a produziu, com a esperança de que desta vez vai ser diferente, sem as ferramentas para garantir que seja. Freud tinha um conceito que se aplica aqui, a compulsão à repetição, a tendência humana de repetir padrões não resolvidos, de voltar para situações similares às que causaram dor porque há uma esperança inconsciente de que desta vez o resultado seja diferente. Casais que voltam depois de uma traição sem entender o que a causou, frequentemente repetem o padrão, não necessariamente com a mesma traição, mas com a mesma distância que a produziu, com os mesmos silêncios, com as mesmas necessidades não expressas, com as mesmas lacunas que criaram o espaço onde a traição encontrou terreno. Se você decide ficar, se há disposição de tentar reconstruir,
Existem coisas que precisam ser entendidas antes que qualquer reconstrução real seja possível. A primeira coisa é o que aconteceu de fato, não os detalhes que servem para machucar mais. Não o que foi feito, onde e de que forma, mas o contexto, por quanto tempo, com que intensidade, se havia sentimento envolvido ou se foi puramente físico, se foi um momento isolado ou um padrão, se ele teria continuado se não fosse descoberto. Essas informações, por mais dolorosas que sejam, são necessárias, porque você está tomando uma decisão sobre o futuro baseada no que é real. E o que é real inclui a natureza do que aconteceu. A segunda coisa, e essa é a mais importante, é o porquê. Não no sentido de justificativa, no sentido de compreensão real. O que estava acontecendo dentro dele que criou o espaço para a traição? O que estava faltando? No casamento, nele, em você, na relação, que ele foi buscar fora em vez de trabalhar dentro? Essa é a pergunta mais difícil, porque ela exige honestidade de ambos os lados. Exige que ele se examine de uma forma que é desconfortável e exige que você, mesmo sendo a parte traída, esteja disposta a olhar para o casamento com honestidade sobre o que havia e o que não havia. Isso não é culpá-la pela traição. A responsabilidade pela traição é inteiramente dele, mas o casamento onde a traição aconteceu foi construído pelos dois, e entender o que estava no casamento que criou vulnerabilidade é necessário para construir um casamento diferente. A terceira coisa é o que ele quer, não o que ele diz, o que ele demonstra. Há arrependimento real, ou só o medo das consequências? Há disposição de fazer o que for necessário, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, ou a expectativa de que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível? Há abertura real para entender o impacto do que fez? Ou há uma pressa em que você supere logo para que a situação deixe de ser desconfortável para ele? A resposta a essas perguntas diz muito sobre se a reconstrução tem fundação real. A reconstrução depois de uma traição não é linear. Não é um processo onde cada dia é melhor do que o anterior. É não linear. É imprevisível. Tem momentos que parecem que algo está melhorando. E momentos que o gatilho mais inesperado te joga de volta ao início. E entender isso, não esperar linearidade onde não existe, é essencial para não interpretar cada recaída como evidência de que a reconstrução não está funcionando. A fase inicial é de choque e sobrevivência. Nas primeiras semanas depois da descoberta, o objetivo não é reconstruir, é sobreviver ao que está acontecendo, processar o que foi descoberto, existir dentro de uma realidade que mudou de forma que ainda não faz sentido, não tomar decisões precipitadas, nem de ficar, nem de ir, num estado de choque emocional que não permite pensamento claro. A fase de avaliação é quando começa a surgir alguma clareza suficiente para fazer as perguntas que precisam ser feitas, sobre o que aconteceu, sobre o porquê, sobre o que ele quer, sobre o que você quer, sobre se há disposição dos dois de fazer o trabalho necessário. Essa fase é quando a decisão real de ficar ou ir deveria ser tomada, não no choque inicial, não na raiva máxima, com alguma clareza, mesmo que parcial, mesmo que ainda dolorosa. Se a decisão for ficar, começa a fase de reconstrução ativa, que é a mais longa, a mais difícil e a mais necessária. Essa fase inclui as conversas que nunca aconteceram, as que precisavam ter acontecido antes, sobre o que cada um precisava no casamento, sobre o que estava faltando, sobre as distâncias que foram crescendo sem que ninguém confrontasse. Agora, pela primeira vez, com uma urgência que não havia antes. Inclui a reconstrução lenta e gradual da confiança, que não volta do dia para a noite, que volta através de ações consistentes ao longo do tempo, através de transparência real, através de disponibilidade emocional e física, que demonstra que a escolha de estar no casamento está sendo feita ativamente. E inclui o luto pelo que foi perdido, a versão do casamento que você acreditava ter, a inocência da confiança irrestrita, a história que você contava sobre vocês dois. Esse luto é real e precisa ser atravessado, não suprimido, para que o que vier depois seja construído sobre algo honesto.
Existem casamentos que passaram por traição e saíram do outro lado mais fortes do que nunca foram. Isso é verdade, é possível e não é raro quanto parece. O que esses casamentos têm em comum? Primeiro, honestidade radical de ambos os lados. A traição abriu uma janela, dolorosa e indesejada, de honestidade. E os casais que reconstruem de verdade usam essa janela para ter conversas que o casamento precisava ter há muito tempo. Sobre o que cada um precisava, sobre o que estava faltando, sobre o que nunca foi dito. Conversas que o conforto do cotidiano não havia tornado urgentes e que a traição tornou impossíveis de adiar. Segundo, responsabilidade real dele, não o arrependimento performático que dura enquanto a crise está quente. Responsabilidade que se demonstra em ações consistentes ao longo do tempo. Transparência proativa, não apenas quando perguntado. Disponibilidade emocional real, não apenas física. Paciência com o processo de reconstrução da confiança, mesmo quando esse processo parece lento demais, mesmo quando os gatilhos dela parecem irracionais, mesmo quando a crise já está resolvida. Quarto, ajuda profissional, terapia de casal. Depois de uma traição, não é opcional para quem quer reconstruir de verdade. É necessária, porque os processos que precisam acontecer, o entendimento do que causou a traição, a reconstrução da confiança, a criação de um casamento diferente do que havia, são complexos demais para serem navegados sem suporte. E frequentemente, terapia individual para cada um também, porque a traição revelou coisas sobre cada um, sobre o que ele carregava que o levou àquele lugar, sobre o que ela carregava que afetou o casamento, que merecem ser trabalhadas de forma individual, além de conjunta. Quinto, paciência com a não linearidade. Os casais que reconstroem entendem que não vai ser uma linha reta de melhora, que vai ter dias bons e dias em que parece que voltaram ao início, que um gatilho inesperado pode despertar a dor de uma forma que parece desproporcional, e que isso não é evidência de fracasso, é parte do processo. Existe uma honestidade necessária que precisa existir em qualquer conversa sobre reconstrução depois de traição. Nem toda traição pode ou deve ser o início de uma reconstrução. Há situações onde a tentativa de reconstruir prolonga uma situação que já deveria ter terminado, onde a traição não foi um desvio num casamento que havia algo a preservar. Foi a revelação de que nunca havia o que você pensava que havia. Algumas perguntas que ajudam a avaliar se a reconstrução tem fundação real. Há arrependimento genuíno ou só medo das consequências? A diferença é visível no comportamento. Arrependimento genuíno não precisa ser cobrado. Ele se manifesta de forma proativa. Medo das consequências desaparece quando as consequências imediatas se dissipam. Há disposição de entender o impacto do que foi feito, ou a pressa de que você supere logo. Reconstrução real exige que ele esteja presente no processo de cura dela, mesmo quando esse processo é inconveniente, mesmo quando os gatilhos parecem irracionais, mesmo quando já passou tempo suficiente para que, do ponto de vista dele, esteja resolvido. Há mudança de comportamento observável ou apenas promessas. Confiança não se reconstrói com palavras, se reconstrói com ações consistentes ao longo do tempo. E a pergunta mais difícil: você consegue imaginar um futuro onde confia nele de novo? Não necessariamente da mesma forma, mas de uma forma que é real e possível? Ou quando tenta imaginar esse futuro, você não consegue chegar lá? Se as respostas apontam consistentemente para a ausência de fundação real, a decisão mais corajosa pode ser reconhecer isso e agir de acordo. Reconstruir um casamento depois de uma traição é possível, mas não da forma que a maioria imagina. Não é voltar ao que era antes. Antes não existe mais. A inocência do antes não volta. A confiança irrestrita do antes não volta. A versão do casamento que você acreditava ter não existe mais. O que pode ser construído é diferente, mais honesto, mais consciente, construído sobre o que é real, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, com toda a história que existe agora, em vez de sobre projeções e ilusões. E esse casamento, mais honesto, mais difícil de construir,
erguido sobre as ruínas do que havia, pode ser mais sólido do que o que existia antes, pode ser mais real, pode ser mais íntimo. Mas só se ambos estiverem dispostos a fazer o trabalho, real, profundo, longo, sem atalhos. Porque não há atalho para confiar de novo em alguém que te traiu. Não deveria haver, e quem promete que há, está vendendo ilusão. O caminho é longo, mas existe. Deixa nos comentários, você já passou por uma traição no casamento? Tentou reconstruir? O que funcionou? O que não funcionou?